Uma coisa eu posso te garantir: nenhum curso vai te salvar, nenhuma técnica, nada. Só você mesmo que pode. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que pode incomodar muita gente, e vai incomodar muita gente, aí muitos terapeutas e tal, mas aqui no meu canal eu falo o que eu quero. Muita gente me pergunta por que eu parei de ministrar os cursos de Axis, né? Recebo muitas mensagens querendo curso, não sei o que, e eu sempre respondo não. E por que isso, Vanessa? Então, eu vou explicar nesse vídeo para que fique claro e acabe com essa dúvida aí. Quem me acompanha aqui há muitos anos nesse canal sempre vê usando as ferramentas do Axis, né, nos meus conteúdos, nos meus atendimentos holísticos, né, personalizados, e me perguntam: mas você ainda dá curso de barras? Você facilita o fundamento? E a minha resposta há algum tempo é sempre não. Não muito calmo e muito firme. E hoje eu vou abrir o jogo e te contar por quê. Porque eu já fiz praticamente todos os cursos avançados do Axis que você pode imaginar. Eu investi muito dinheiro e tempo, fui facilitadora certificada. E por que eu parei de ministrar os cursos oficiais do Axis? A resposta é curta e simples, porque eu escolhi a minha liberdade. A resposta longa é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Já vou avisando que essa história não é sobre cuspir no prato que eu comi, não é nada disso, pelo contrário. É sobre honrar tanto o poder das ferramentas que eu uso sempre, a ponto de me recusar a permitir que elas me aprisionassem. É uma história aqui sobre soberania, sobre dinheiro, sobre espiritualidade e sobre o perigo de você entregar o seu poder para qualquer sistema, não importa o quão consciente ele pareça ser. A minha jornada com o Axis foi como a de muitos, né? Aquele furacão, aquela expansão. Quando eu encontrei as ferramentas pela primeira vez, foi como se finalmente alguém me entregasse um manual de instruções para minha própria cabeça maluca. As perguntas, né? A quem pertence isso, o ponto de vista interessante, a frase, né? De limpeza, o enunciado aclarador, enfim. Tudo aquilo sempre funcionou para mim de uma maneira tão rápida que parecia mágica. Sem contar as barras, que eu corro as minhas barras até hoje. Porque elas deletam o nosso lixo mental, né? Ansiedade, autojulgamento, enfim. E eu me apaixonei na época, né? Eu mergulhei de cabeça, eu fiz as barras, fundamento, escolha de possibilidades, corpo certo para você, sintonia de possibilidades, enfim, tudo que você puder imaginar. Aquele outro das entidades, tudo. E foi natural que eu quisesse compartilhar essa mágica aqui com o mundo através do meu canal. Eu me tornei facilitadora, eu comecei a dar cursos e eu vi a vida de muitas pessoas mudando na minha frente. Lindo, certo? Eu sentia que eu estava cumprindo um propósito, que eu estava sendo uma contribuição muito grande para as pessoas. E eu acreditava piamente na missão, nas ferramentas, né? Para ser clara, eu ainda acredito no poder que é fenomenal dessas ferramentas e eu uso até hoje. Vocês veem, eu ensino aqui no canal gratuitamente para vocês. Elas são muito eficazes, eu uso elas todos os dias. Mas as ferramentas são uma coisa. O sistema, a organização, o negócio por trás delas é outra completamente diferente. O ponto de virada, a rachadura na minha bolha de amor, vamos dizer assim, começou a aparecer de uma forma sutil. E ela tinha cheiro de quê? Dinheiro. Para você continuar sendo, eu vou explicar aqui para quem não sabe, tá? Para você continuar sendo uma facilitadora certificada, você precisa pagar taxas anuais de licenciamento. E não são taxas pequenas. Além disso, você precisa, dependendo do seu nível de licença, refazer certas classes avançadas todo ano. Classes que também custam milhares de dólares. No começo, eu justificava. É um investimento na minha consciência, é uma troca de energia. É para manter a integridade do sistema. Eu repetia os mantras que a gente aprende. Mas com o tempo uma pergunta começou a
piscar na minha cabeça. Aquela pergunta, sabe, que vinha do meu próprio saber, não da doutrina que eu estava aprendendo. Como que pode uma ferramenta que prega a saída da limitação, da escassez, operar num modelo de negócio que se baseia no medo de perder a licença e na obrigação de um gasto anual exorbitante, sem contar as regras do que você pode e o que você não pode distribuir gratuitamente para as pessoas na internet, enfim. A energia por trás disso começou a ficar pesada, deixou de ser uma escolha alegre e se tornou uma obrigação. Deixou de ser aquela expansão e passou a ter um gosto amargo. Eu me vi presa num ciclo. Eu precisava dar mais aulas, dar mais cursos para poder pagar as taxas, os cursos obrigatórios para poder continuar dando cursos, enfim. Onde é que estava a liberdade nisso? Onde que estava a consciência nisso? E a grande ironia, né? O que realmente me fez cair na real foi aplicar as próprias ferramentas do Axis que eu tinha aprendido nessa situação. Eu comecei a me perguntar: o que eu sei sobre isso? E o meu saber gritava: isso é uma gaiola dourada. E eu perguntava: que futuro eu estou criando se eu continuar nesse caminho? E a energia era de contração, meu corpo ficava pesado. Sabe, o level pesado? Ficava pesado. É uma energia de estar presa num único sistema, uma única fonte de verdade, coisa que eu nunca acreditei. Há uma única maneira de fazer as coisas. E eu percebi que, em nome de ser uma boa facilitadora, eu estava traindo o princípio mais fundamental que eu acredito e que também é do próprio Axis: a escolha e a possibilidade. Eu estava me limitando. Eu não queria ser apenas a garota do Axis. O universo da consciência é vasto, gente, é infinito, é glorioso. Como que eu poderia, em sã consciência, me restringir a uma única gaveta desse armário de possibilidades cósmicas? Como que eu poderia dizer para os meus clientes: esteja na pergunta, esteja na escolha, se eu mesma estava presa numa conclusão de que o Axis é a única resposta? Eu estava sendo hipócrita. Seria uma mentira. E eu não construí a minha vida e o meu trabalho em cima de mentira. Então eu fiz uma escolha que deu medo, que me fez questionar tudo, mas que no momento em que eu fiz, me trouxe uma leveza que eu já não sentia há muito tempo. Eu escolhi não renovar as minhas licenças, eu escolhi a minha soberania, eu escolhi a minha autonomia e não pertencer a uma empresa, a um sistema que cobrava milhares de dólares para facilitar a vida das pessoas, para dar mais consciência. Eu escolhi ser livre para usar as ferramentas que eu aprendi lá, que são de domínio público da consciência, sem ter que pagar um pedágio para uma organização. Livre para integrar essa sabedoria com todas as outras magias que o universo me apresentou depois. E é isso que eu faço hoje, no meu trabalho, nos meus atendimentos, na minha vida. Eu criei a minha própria caixa de ferramentas, o meu próprio sistema, que não tem nome, não tem logo, não tem taxas anuais. Ele só tem uma regra: funciona, é leve e expande, então eu uso. Nessa minha caixa de ferramentas, as perguntas e os processos de Axis têm um lugar de honra. Eles são as chaves perfeitos para desparafusar crenças limitantes, cortar os arames farpados, sabe, de julgamento. Mas junto com eles eu tenho outras ferramentas que são igualmente poderosas. Eu trabalho com a energia da chama violeta, do Mestre Saint Germain, que para mim é uma máquina poderosa de lavar tudo do universo. Quando uma pessoa chega com uma carga pesada de karma, de culpa, uma dor que parece vir de outras vidas, não há nada melhor do que eu invocar a chama violeta para transmutar essa densidade em pura luz, que é uma limpeza profunda, uma purificação que vai além da mente, que atua num nível de alma. É uma energia de compaixão, de perdão incondicional. Também eu trabalho com a energia dos arcturianos, que são seres lindos. A energia arcturiana, ela é tecnológica e cirúrgica.
Eles são como engenheiros e médicos da consciência. Eu me conecto muito com essa frequência para fazer upgrades no meu campo energético e das pessoas que eu atendo, que eu faço os atendimentos holísticos, para recalibrar o sistema de crença, para instalar novas frequências de cura, de alegria, de propósito, enfim, de abundância. É uma energia de alta frequência que eleva a vibração de uma forma incrível, rápida, e que a gente percebe logo, né? O sistema arcturiano de cura. Então eu criei a minha própria mesa dos arcturianos, enfim, eu criei as minhas ferramentas, a minha caixa de ferramentas, que é o que eu utilizo com as pessoas, porque eu olho para a pessoa e vejo, eu aprendo muito com o Bashar, eu vejo muito conteúdo dele em inglês, assino as coisas dele, né, das canalizações do Daryl Anka. Ele traz lógica, ele traz estrutura. Bashar, para mim, é a física da realidade explicada de uma forma genial e simples. Ele traz lógica, ele traz estrutura, o porquê das coisas funcionarem como funcionam. Enquanto que o Axis te dá as ferramentas, né? Bashar te dá o como, o porquê, as leis universais. Ele ensina sobre a gente seguir a maior excitação, sobre como as crenças criam a realidade, sobre a natureza do tempo, do espaço, coisas que me fascinam. Ter esse entendimento lógico e estrutural, para mim, ancora também a magia aqui da realidade física. Ajuda a minha mente a relaxar, a confiar no processo, porque eu entendo a mecânica por trás da mágica das ferramentas. E a ferramenta mais importante, a que cola tudo isso, que eu aprendo, que eu estudo, sou eu mesma. É a minha experiência de vida. É o que deu certo para mim, é o que dá certo para as pessoas que eu atendo. É a minha sensibilidade, a minha intuição, o meu saber. Depois de anos estudando e aplicando dezenas de técnicas, eu aprendi a confiar na minha própria bússola interna, acima de qualquer outra coisa. E é isso que eu passo nos meus atendimentos holísticos personalizados. Eu não te ofereço um pacote fechado do método da fulana de tal. Eu olho para sua energia, eu sinto ela. E a partir daí, eu abro a minha caixa de ferramentas e pergunto: o que essa pessoa precisa nesse momento? O que ela requer agora? E aí eu crio os meus relatórios com as indicações das ferramentas que eu acho que aquela pessoa precisa, e não é uma ferramenta só, são várias combinadas. Para uma pessoa pode ser ferramentas de Axis, algumas perguntas e mais um pouco de energia arcturiana, para outra chama violeta, para outra na leitura de alma eu ensino várias coisas, coloco várias ferramentas ali para liberar karmas de vidas passadas e mostro as vidas anteriores, enfim, é muita coisa junta que dá um resultado incrível. Para uma outra pode ser a chama violeta, uma conversa lógica sobre as leis do Bashar, sei lá. Para cada situação é uma coisa diferente ou várias coisas diferentes, porque cada pessoa é uma pessoa, cada energia é uma energia. E eu não posso abrir mão de trabalhar com todas essas coisas maravilhosas que eu aprendi e que eu criei, porque a partir das coisas que eu aprendi, eu criei as minhas próprias ferramentas. O que funciona para mim, o que funciona para as pessoas que eu atendo. Então, por que eu iria me limitar a ficar presa nas regras do Axis ou de qualquer outra coisa, Theta Healing? Eu não gosto de regra, gente, eu não gosto de ficar presa. Eu gosto de sentar aqui no meu canal e passar o que eu sinto para vocês, explicar as coisas da forma que eu entendo, sem ninguém falar no meu ouvido: olha, você não pode falar o enunciado aclarador no YouTube. Olha, você não pode fazer determinada coisa. Ah, você não pode falar o conteúdo do livro tal. Eu quero falar o que eu quiser e ser livre para isso. Porque aqui é o meu canal de ajudar as pessoas, é a minha forma de ajudar as pessoas gratuitamente, as pessoas que não podem pagar por cursos, por atendimentos. Porque eu faço muita coisa também além dos atendimentos pagos, além dos cursos. E você não precisa de nenhum deles, nenhum curso, nenhum atendimento. Tem tudo de graça na internet. Meu canal tem muita coisa de graça, outros canais têm muita coisa de graça. A pior burrice é você gastar dinheiro com uma coisa que você não pode, porque você acha que um curso ou uma determinada coisa dessas
vai salvar a sua vida, não vai. Principalmente se você está com dificuldade financeira, já pensou você pagar os milhares de dólares que o Access cobra para você fazer um curso? Sendo que tem tanta coisa boa de graça na internet. Aqui no meu canal eu falo muita coisa, explico muita coisa que nem eu aprendi nos cursos do Access, que eu fui descobrindo depois, usando as ferramentas, atendendo as pessoas, eu fui descobrindo com a experiência, com a minha intuição. Então, eu não aconselho ninguém a ficar preso a pagar cursos, a fazer coisas pagas, antes de primeiro procurar tudo que tem de graça, se inteirar das coisas e decidir se realmente o seu dinheiro, que às vezes precisa ser para pagar uma conta, para comida, para alguma coisa, e você está direcionando para um curso porque você acha que esse curso vai te salvar da escassez. Não vai. Não vai resolver sua vida. Nenhum curso, nenhum atendimento de ninguém, nem meu, nem de ninguém vai resolver sua vida. É só você que vai resolver. Quando você tiver melhor e conseguir ter dinheiro sobrando para você pagar essas coisas, aí ok, você paga por hobby para você aprender mais, para você organizar as ideias, porque os cursos têm começo, meio e fim, né? Os atendimentos te direcionam para ferramentas específicas para o seu caso. Mas enquanto você não pode, você vai se endividar, como eu vi muita gente fazer para pagar os cursos de Access, achando que aquilo vai resolver sua vida, e não vai. Muita gente se endivida para pagar os cursos de Access, para continuar sendo facilitador, e chega num ponto que está devendo até a alma e não consegue dar conta porque não tem cliente suficiente para pagar os cursos para eles poderem pagar para o Access, entendeu? Eu não sei nem se esse meu vídeo vai ficar no ar, se não vão me derrubar, porque muita gente me perseguiu. Muita gente ficou me denunciando pro Access porque eu colocava os mantras aqui no canal. Foi aí que eu também decidi que não vou mais ser facilitadora, porque eu quero passar para as pessoas as informações que eu quiser, sem ter que dar satisfação para ninguém. Hoje eu não sou facilitadora, eu não tô nem aí de perder uma licença que eu já não tenho, entendeu? E na época eu tinha medo, porque todo mundo, as pessoas que se diziam minhas concorrentes, né, no YouTube ou nos cursos de Access, elas me denunciavam pro Access tirar minha licença, porque eu estava ensinando coisas que não podia. Então eu não podia ficar presa nisso, eu não podia ficar nessa prisão, eu me sentia sufocada. E se eu procurava espiritualidade, essas coisas todas, essas ferramentas para me livrar da prisão, como é que eu ia continuar presa a um outro sistema que pregava consciência? Gente, aqui eu não estou falando que as ferramentas são ruins, não funcionam, as ferramentas são maravilhosas. Os conceitos e tudo que eu aprendi, eu uso e vou usar sempre, vou ensinar aqui para vocês. O que eu não queria era estar presa a regras e a um sistema que me impede de ser quem eu sou, de transmitir os conhecimentos que eu aprendo. Isso eu não abro mão. Eu sempre vou ser livre para fazer o que eu quiser. Para errar, para aprender, não importa, dane-se, mas eu preciso ser livre para escolher. Se eu não for livre para escolher, para mim aquilo é uma prisão. E essas outras ferramentas que eu utilizo não me prendem também. Você não tem que pagar um pedágio para continuar ensinando ou para continuar usando. Percebe? Você não precisa de nada, tá tudo dentro de você. As ferramentas, como eu falei no outro vídeo das muletas, são muletas que você usa para juntar as coisas e para se dar permissão. Mas você, na verdade, não precisa de nada disso. Você precisa do seu saber. A minha libertação desse sistema não foi um ato de rebeldia, foi um ato de profunda integração e de respeito pela minha individualidade. Eu me recuso a acreditar que existe uma única pílula mágica que serve para todo mundo. As pessoas são diferentes, as energias são diferentes, eu sinto as pessoas e as energias delas diferentes. Por que eu vou aplicar uma regra única, algo específico para elas? Por isso eu criei meus atendimentos personalizados. São personalizados exatamente porque cada pessoa é única. Isso que eles fazem é mentalidade de manada, não de consciência. A verdadeira consciência te empodera a encontrar suas ferramentas, a criar sua própria prática espiritual, a se tornar o seu próprio guru. Todas essas técnicas, todos esses mestres, todos esses sistemas são apenas dedos apontados para a lua. O objetivo não é se apegar ao dedo, o objetivo é olhar para a lua. E a lua, minha amiga, é você.
é a sua consciência, é o seu poder, a sua divindade, o seu espírito. Eu tô aqui apenas para te ajudar a lembrar disso, te entregando as ferramentas que eu conheço, que me ajudaram a lembrar de mim. Então, quando você me vir usando perguntas do Axis, saiba que ela vem de um lugar de liberdade. Quando me ouvir falar da chama violeta, saiba que ela vem de um lugar de profunda compaixão. Quando eu citar o Bashar, saiba que vem de um lugar de clareza. E quando eu te der um conselho direto, que você até às vezes me achar grossa, saiba que ele vem do meu coração, da minha própria e suada experiência. Eu não tô aqui para te vender um sistema, eu tô aqui para te devolver a si mesma. Essa é uma missão que não tem preço, não tem taxa anual, não requer nenhuma certificação, só requer coragem. A minha coragem de ter saído da gaiola e a sua de ousar voar livre também, sem depender desse monte de pedágio que te fazem pagar para ter alguma coisa que você já tem dentro de si. Acorda. É só isso que eu te falo. Para de se endividar para pagar cursos que você não pode, quando você não pode, você não precisa disso. Ah, Vanessa, mas você também vende curso, você também vende atendimento, e você tá sendo hipócrita, você tá jogando contra si mesma. Não. Eu vendo curso, eu vendo atendimento para quem quer pagar. Ninguém é obrigado a pagar. É o meu trabalho, mas você não é obrigado a pagar o meu trabalho porque você tem tudo aí dentro de você. Se você não consegue encontrar e você quer pagar alguma coisa porque você acha que vai te ajudar, é opção sua, é escolha sua. Mas o meu único conselho aqui, tanto dos meus cursos, meus atendimentos, quanto de qualquer pessoa, de qualquer técnica, de qualquer sistema, faça isso, pague quando você tiver dinheiro sobrando para isso. Não vá se endividar, não vá tornar a sua situação pior por conta disso, sendo que está cheio de livro, cheio de técnica, cheio de vídeo na internet, cheio de caminhos que você pode percorrer sem precisar gastar um centavo. Não estou jogando contra mim, eu quero vender, eu quero continuar fazendo minhas coisas, mas o que eu não posso é dizer para você que essas coisas vão resolver sua vida, porque não foram elas que resolveram a minha vida. Eu é que resolvi a minha vida. Eu usei várias técnicas, várias ferramentas, não me arrependo. Porém, hoje eu falo para você, você não precisa de nada, você precisa sentar a bunda na cadeira, estudar, procurar, mesmo que você não tenha dinheiro, porque tem muita gente que me fala, mas eu não tenho dinheiro para fazer cursos do Axis, não sei o quê. Quem disse que você precisa fazer? Eu, por exemplo, nesse canal tenho tantos vídeos ensinando técnicas, não só do Axis como outras. Tem milhares de canais fazendo a mesma coisa, porque você não senta a bunda na cadeira e vai prestar atenção e colocar em prática o que você aprende de graça. Se você não coloca em prática nem o que você aprende de graça, como é que você quer pagar e se endividar mais para fazer um curso que dizem que vai salvar a sua vida? Isso é o que você quer ouvir? É mentira, não vai salvar a sua vida. Então, gente, acorda, tá? Esse vídeo era só para esclarecer, porque eu recebo muitas mensagens de pessoas me perguntando, você dá curso de barras, me indica alguém. Não indico ninguém. Não dou cursos de barras, não dou cursos de Axis. Dou os meus cursos que foram formados por mim, criados por mim, com as técnicas que eu conheço, que funcionam para mim e para as pessoas que eu atendo, ponto. E os meus atendimentos holísticos personalizados. Fora isso, eu não indico nada nem ninguém. Você tem que sentir energia. Sinta se é leve ou pesado para você fazer aquele curso, aquela coisa. Mas uma coisa é certa, não vá se endividar, não vá tornar a sua vida mais difícil achando que uma ferramenta mágica, como uma solução mágica, um curso mágico vai salvar a sua vida, porque não vai. Tá? Procura antes dentro de você e procura primeiro as coisas de graça. Depois que você não conseguir com tudo que tem de graça, aí você pode até pensar em procurar alguma coisa para sua necessidade. Mas enquanto você tiver autonomia e buscar as coisas, porque a didática está aí. Hoje tem internet, que coisa que não tinha na época que eu estava em depressão e eu não conseguia fazer nada disso. Mas hoje eu só podia pesquisar as coisas nas bibliotecas, porque não tinha internet. Mas vocês podem pesquisar tudo o tempo todo e agora ainda tem até inteligência artificial. Então, usem o que a tecnologia dá para vocês, para se ajudar.
Tá bom, gente? Já falei demais aqui. Espero que vocês tenham entendido o recado e não me julguem. Beijo, até o próximo vídeo. Ah, e quem que tiver interesse nos meus atendimentos, cursos e etc., redes sociais, link na descrição do vídeo.